O acidente vascular cerebral é a segunda causa de morte e a terceira causa de incapacidade no Brasil. Estima-se que aproximadamente 1/3 dos sobreviventes apresente déficits pelo resto de suas vidas. No entanto, a disparidade na qualidade do atendimento faz com que essa realidade seja ainda mais desafiadora para muitos. Considerando que 1 em cada 4 pessoas com mais de 35 anos vai sofrer um acidente vascular cerebral em algum momento de sua vida e 90% desses eventos pode ser prevenido por meio de cuidados de fatores de risco, estamos aqui para fazer um alerta. Como você está se cuidando hoje? Para falar sobre esse tema tão importante, convidamos a doutora Rosane Brondani, médica neurologista, atuando principalmente na área neurovascular, professora da Faculdade de Ciências de Saúde de Porto Alegre, para esse Papo Sem Neura. Então, Rosane, muito obrigada por ter aceitado o convite. Primeiro, eu acho que esse é um tema super amplo, mas de maneira bem sucinta. Como é que a gente pode explicar o que é o AVC para as pessoas? Bom, obrigada, Carol. Obrigada, Manu, por estar aqui. O AVC, ele é uma doença que é uma doença extremamente prevalente, né? E ele tem a ver com a vascularização, né? Quando a gente fala em AVC, a gente tem que entender acidente vascular cerebral. Acidente por quê? Porque não tem muito como a gente saber quando que vai acontecer um AVC, né? Vascular, porque envolve a parte do vaso, e cerebral, então, pela questão do cérebro, né? O AVC, ele é um sofrimento que acontece por uma ruptura ou por uma obstrução de uma artéria que vai levar sangue para uma determinada área do cérebro. A manifestação clínica que acontece depende muito de qual é a artéria e qual é a topografia que essa artéria vai irrigar. E por isso que as manifestações clínicas são tão diversas. Não, e isso é super importante, né? Porque às vezes as pessoas ficam mais atentas àqueles sintomas mais motores, enfim, de perder força do braço, de talvez sorrir de maneira, enfim, assimétrica, mas não é só isso, né? O que a gente pode falar também de outros sintomas? São vários os sintomas, como eu falei, tudo depende da questão da parte da topografia, né? Sim, a questão motora, a questão da força, é o quadro que é o mais simples da gente poder olhar e que mais chama atenção para quem está do lado. Então, assim, minha mãe foi tomar uma água, foi tomar uma xícara de café e derrubou, né? Eu já tive vários casos que foram casos, olha, a gente estava tomando chimarrão, demos o chimarrão para o pai ou para a mãe e caiu da mão, né? Então, acaba sendo simples de poder ver. Mas não é só isso, né? A gente tem sintomas que são sintomas sensitivos, então o paciente pode ter desde um formigamento até ter uma perda maior da parte da sensibilidade, a dificuldade na fala, né? E a dificuldade na fala que muitas vezes é difícil da gente poder explicar, e o mais correto não é dizer fala, é dizer linguagem, né? Por quê? Porque pode ser uma dificuldade para se expressar, para poder falar mesmo, expressar ou para compreender. Então, muitas vezes é entendido que tem uma confusão. Olha, eu trouxe meu pai, eu trouxe minha mãe aqui porque de repente eles ficaram confusos. Não, eles não estão confusos. Eles estão com uma dificuldade de poder entender a questão da parte da linguagem. É como se a gente estivesse de repente falando com eles numa outra língua e eles não conseguem entender. A perda da visão, que pode acontecer e pode ser súbito, né? A questão da tontura e desequilíbrio, que está mais associado até com uma região posterior, que pode acontecer da parte do AVC. E a outra questão, que é a questão da parte da dor, né? O AVC, ao contrário do infarto agudo do miocárdio, que tem uma manifestação de dor, ele só vai ter dor geralmente quando vai estar associado à hemorragia. E aí vem os tipos de AVC. Né? Então, uma das coisas que eu também, quando eu dou aula, eu digo, o paciente tem um infarto agudo do miocárdio, ele vai ir para o hospital se é 1 da manhã, se é 2 da manhã, se for final de Copa do Mundo. Por quê? Porque a dor é uma dor muito grande. O AVC, não. O paciente pode ter começado com um pouco de perda de força ou começado com uma alteração de sensibilidade. E o que ele faz? Ele daqui a vai pouco para a cama, espera passar. Exatamente. Daqui a pouco passa. E aí ele perde a questão principal, que é o tempo, né, nessa parte do tratamento. Mas só voltando, só para colocar, eu acho que é importante a gente ter essa noção. A gente tem AVCs isquêmicos e a gente tem AVCs hemorrágicos. E é muito importante a gente diferenciar porque o tratamento dos dois
é completamente diferente. Então, só para trazer para uma linguagem um pouquinho mais simples, né? A gente tem a isquemia, que todo mundo conhece por isquemia, e o derrame, né, que é o AVC hemorrágico. Então, tu poderia, Rosane, explicar, assim, de uma forma bem simples, o que acontece dentro do cérebro no derrame e na isquemia cerebral? Muito bem, Carol. Então, assim, vou começar pelo derrame, tá? O derrame, ele vem desse termo por quê? Porque é um derramamento de sangue, né? Então, tu tem uma ruptura de um vaso e tu vai ter um extravasamento dessa parte do sangue dentro do tecido cerebral, né? Ele representa aproximadamente em torno de 13 até 20% de todas as doenças cerebrovasculares. É menos, mas ele mata mais. Ele mata mais e ele incapacita mais que a parte do AVC isquêmico. O AVC isquêmico é o contrário, falta sangue. Tu tem uma obstrução, né? Então tu tem um vaso que por algum motivo esse vaso diminuiu o calibre e muitas vezes ele fechou, ele ocluiu e não vai chegar sangue. E isso é isquemia, isso é o infarto, é a ausência do sangue para aquele tecido e aí vem a manifestação clínica. O AVC isquêmico ele vai representar, então, uma quantidade maior, em torno de 80%, então, de todos esses eventos, né? E também a gente tem que cuidar muito nessa questão da parte do tratamento e a questão da parte do tempo, principalmente, para começar o tratamento. E por que o AVC é tão frequente, né? O que tem acontecido, principalmente no nosso estilo de vida, que faz com que cada vez mais nós tenhamos casos de AVC? O AVC está dentro das doenças que a gente chama cardiovasculares, né? Então, se a gente for colocar dessa forma, ele até seria a primeira causa de morte. Se a gente separar, tirar o coração e o cérebro, ele ficaria a segunda. Mas ele tem muito a ver com fatores de risco, né? Então, ele tem a ver com a parte do nosso estilo de vida, ele tem a ver com a questão da parte de não fazer atividade física e ele tem muito a ver com uma doença que se chama hipertensão arterial sistêmica, né? Que não é valorizada. As pessoas acham que, mas a minha pressão tá 160, mas eu não sinto nada. Exatamente. Não, e às vezes elas ficam anos, mas sempre deu 140, 150, 160. Mas nunca aconteceu nada, por que eu vou tomar remédio? Eu tomo quando vejo que eu tô com um pouquinho de dor de cabeça, aí eu tomo remédio, que daí a minha pressão tá alta. Aquilo que a gente escuta tanto no consultório, mas a minha pressão normal é 160, doutora. Exatamente. E essa questão do exercício é tão importante que a gente fez um episódio só sobre exercício justamente por isso, porque de todas as doenças que a gente já conversou aqui no Papo Sem Neura, o exercício tá sempre lá, né? A gente tá vai sempre falando lá repetidamente. E a gente vai seguir falando repetidamente da importância disso, porque, de fato, uma pessoa que deixa o sedentarismo de lado, ela está contribuindo num nível estratosférico para a sua saúde. Exato. Eu vi essa semana uma frase que eu achei bem interessante, né? Que é assim, tu não pode seguir fazendo as mesmas coisas de hábito de vida que te fizeram adoecer. Tu tem que mudar esses hábitos de vida para sair da parte da doença, né? E eu acho que o exercício é isso. Quando a gente fala, por exemplo, na questão da parte da prevenção de perda cognitiva, do paciente não piorar da questão da parte da cognição, o que está comprovado? Exercício. Isso é super importante, né? E como tem acontecido com pacientes jovens, né? Porque até então as pessoas, elas pensavam assim, não, AVC é doença de velho, é doença de idoso, não vai acontecer comigo. E aí a gente vem olhando cada vez mais pacientes de 40 anos, de 30 e poucos anos, com AVC isquêmico, por fator de risco. Então, como mudou, isso é resultado dos nossos hábitos, né? Com certeza, né, Manu? A gente tem, assim, modos de alimentação completamente diversos. Acho que é uma briga para quem tem filho em casa, assim, todo esse cuidado que a gente tem, né? A questão da parte do abuso de algumas drogas socialmente aceitas também, que a gente vai vendo, e isso tudo vai levando a essa mudança, e além disso, assim, aí a gente volta de novo da atividade física, né? A gente, quando era criança, o que a gente mais gostava? Era sair pra rua brincar. Exatamente. Né? O que a gente mais vê agora, hoje, as crianças é em casa, né? E a pandemia levou ainda muito mais a tudo isso, infelizmente. A gente até falou sobre isso com a Lúcia, né? No episódio de desenvolvimento infantil, que daí quando eles estão ali, eles além de estarem ali, por exemplo, jogando, eles vão comer uma junk food. Eles estão perdendo de se exercitar, então é uma bola de neve do mal. Uma bola de neve do mal, e aí a gente vê esses índices tão grandes, né?
Então, assim, a gente falou muito da hipertensão, é importante a gente falar do diabetes mellitus, que é outra doença, que é uma doença extremamente prevalente e é onde é só visto uma glicose e é muito mais do que isso, né? Porque são as doenças que levam ao entupimento, então, da parte dos vasos. A questão da parte do colesterol também, de cuidar, também a obesidade, né? É outra coisa que é extremamente importante também para a gente poder ver. Bom, quando a gente fala do AVC, eu acho que é muito importante a gente colocar 2 cenários, né? Um cenário é o cenário da prevenção, que envolve os fatores de risco, que é o que a gente falou, para evitar um novo AVC, né? E outro cenário do atendimento agudo, então. Rosane, então, tu falou do tempo, né? Que o tempo é extremamente importante. A gente tem que fazer esse diagnóstico de AVC o quanto antes, para o tratamento ser recebido o quanto antes. Então, explica pra gente por que essa importância. Sim. Nós estamos falando de uma doença que é tempo dependente, né? A gente sabe que do momento que acontece uma obstrução, por exemplo, do cérebro, e agora eu estou falando da parte do AVC isquêmico, então há um vaso ocluiu e não está chegando sangue para uma determinada região. Muitas vezes existe uma coisa que é essa circulação colateral, que a gente chama, e essa circulação colateral vai conseguir por um período de tempo levar sangue e levar oxigênio para aquela área, até ela falir. Até ela não conseguir mais e aquele território morrer. Então, é muito importante detectar. E uma coisa que eu digo sempre para todos os meus pacientes, não tenta me ligar. Não tenta ligar para o seu médico. Vai para o hospital. Vai para o hospital, vai para emergência. Né? Cada tempo, cada minuto que está perdendo tecido cerebral. E aí, chegando no hospital, os hospitais todos já têm todo um treinamento com profissionais lá dentro para diminuir esse tempo da parte do treinamento e poder fazer o quê? Abrir o vaso. O grande tratamento e o que a gente mais pensa hoje da parte do AVC é na abertura e restabelecimento do fluxo sanguíneo cerebral. E isso é uma coisa que até no pré-hospitalar já tem toda uma dinâmica organizada. Porque é legal os pacientes e até os familiares saberem, né? No momento que tu chama a SAMU, que tu aciona a SAMU, já tem... O médico da SAMU já tá acionando o hospital para avisar, ó, esse paciente é um potencial candidato a ir para tal tratamento. E isso agiliza muito, porque justamente são minutos que fazem diferença. O minuto é neurônio, a gente tem que correr. E é legal, né? São aplicativos. Exato. Então, essa questão não é só chamar a SAMU pela ambulância. Chamou a SAMU fez o contato com a parte do hospital, o hospital já avisou a parte da neurologia, o neurologista já está pronto, esperando o paciente, e a radiologia também já está pronta. Exatamente. Né? E com isso a gente reduz a questão da parte do tempo, a gente salva minutos e a gente salva cérebro. E até porque os grandes indicadores, né, hospitalares, assim, para o pessoal de casa entender esse tempo porta-exame, né, a tomografia, que é o exame que a gente vai conversar agora, que geralmente é feito para diferenciar esses dois tipos de AVC, ou o tempo porta-agulha, que é o tempo que a pessoa recebe a medicação, são fatores, é o que a gente cuida, porque é isso que muda o prognóstico do AVC para esses pacientes. Por isso que eles são indicadores de atendimento, né? Todos os grandes hospitais, e eu acho que isso é uma coisa que é muito legal da gente parar, porque a gente fala sempre da cidade da gente e parece que a gente deprecia. Porto Alegre é uma cidade que foi a cidade que inovou em relação a isso, né? Porto Alegre mostrou o tratamento do AVC para o Brasil, e a gente tem vários hospitais que são hospitais preparados para poder atender esses pacientes. E essa questão do tempo porta-tomografia, por exemplo, a gente fatia o tempo, né? Qual é a nossa ideia? Nossa ideia, do momento que o paciente chega, isso que se chama porta é a chegada do paciente, né? Até ele receber o tratamento. E a ideia é que esse tempo, quando a gente fala, por exemplo, de uma medicação que ele vai receber na veia, né, para desobstruir o vaso, é que ela seja menor do que 60 minutos. 60 minutos, gente, para a gente ver o paciente, para a gente pegar a história do paciente, para a gente examinar o paciente, para a gente fazer uma tomografia de crânio, para a gente tratar muitas vezes a parte da pressão e poder estar colocando o remédio. Não é muito tempo. Não, é pouquíssimo. Uma Só hora, voa. Voa. E a gente consegue fazer isso em 35 minutos. Exatamente. Isso é sensacional. Incrível. Isso é incrível. Isso é treinamento, né? Isso é Se não exatamente. treina, nunca vai chegar, né, em 35 minutos. Então é treinamento. Exato. E isso a gente tem que elogiar mesmo, porque olha, não é em todo lugar que a gente vê isso, né? Então 35 minutos, são 25 minutos de cérebro salvo. Se a gente fosse fazer então uma linha do tempo pro paciente, assim, para entender o que acontece. Teve o sintoma, chamou
ou um serviço de atendimento móvel, ou levou o seu familiar para algum hospital, então vai vir o médico, vai avaliar ele. Tá? Então, frente a essa suspeita, vai fazer um exame de imagem, que é geralmente uma tomografia, né, que é feita. Sim. Dá para fazer uma ressonância também. Como que vocês, na experiência assim, de vocês que recebem mais pacientes, assim, como que tem sido feito nos hospitais? A grande maioria dos hospitais hoje já entenderam que precisam ter um neurologista na emergência. Né? Que ter um neurologista na emergência, tu vai conseguir organizar e tu vai ganhar tempo em relação a isso. Quando a gente tem, então, um neurologista já na porta da emergência, esse paciente chega, já é identificado, porque as pessoas que recebem já são treinadas para isso. Muitas vezes ele é atendido por um enfermeiro, o enfermeiro já manda ele para a parte da sala. Chegando na sala, muitas vezes, o que acontece? Não é aberto nem boletim. Esse paciente já vai para a tomografia sem precisar ter um boletim aberto para ganhar tempo. São as formas que tem. E a gente tem um treinamento já, Carol, que a gente muitas vezes está examinando o paciente indo para a tomografia. A gente está coletando a história, o paciente fazendo a tomografia. E a gente vai fazer a primeira dose, que é o bolos, que a gente chama, na tomografia. Olha só. Então, para ver a dinâmica que é e tudo que se faz para poder reduzir tempo. É muito interessante porque, assim, quando a gente começou a tratar o AVC, a gente fazia eletrocardiograma antes. E aí a gente se deu conta que o eletrocardiograma fazia a gente perder de 3 a 5 minutos. E aí se tirou o eletrocardiograma. Né? Então, hoje o que se faz é isso, é uma coleta de exames de sangue assim que o paciente chega, uma medida da parte da pressão, e muitas vezes o que a gente faz é acionar um cronômetro. O paciente chegou e tu coloca um cronômetro no paciente porque tu já vai vendo e já se comprovou que a gente olhando e o pessoal da enfermagem também olhando aquele cronômetro a gente fica mais ansioso, vai agilizando. Tipo, eu tô ansiosa, pelo amor de Deus, deu 10 minutos, vamos lá. Exatamente, mas é verdade, a gente se mexe muito mais. Que legal. E aí a gente consegue parar, a gente consegue reduzir, a gente consegue ter isso. Sensacional. É muito legal, é muito legal. Porque pra mim só chega na hora de operar, né? Então todo esse momento a gente vai inicial, chegar nessa parte. A gente quer não precisar de ti, Carol. Mas a gente vai chegar nessa parte também. Mas é importante também falar, né? Como mudou, né? Porque até então, e eu acho que, Rosane, tu pode falar sobre isso, né? Pegasse uma época que a gente não tinha quase nada de tratamento para AVC e hoje a gente tem uma era de tratamentos não só o remédio, né? Que revolucionou o tratamento do AVC. E isso é uma coisa que até a gente usa um número, a Rosane não queria que eu falasse, mas agora já vou falar, que é o NNT, que é um número, as pesquisas em si, elas usam para ver se o medicamento ele é efetivo. O que significa isso? Quantos que eu tenho que tratar para de fato ter um resultado? E um dos melhores resultados é no tratamento de AVC. Então isso é muito legal na medicina toda. O tratamento do AVC é um dos melhores, um dos mais efetivos. Então, isso é muito legal. E eu acho que a gente tem que falar mais sobre isso, então. Como são os protocolos de tratamento? Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da parte do tratamento do AVC, né? Porque o tratamento do AVC, ele começa em 95, né? 95 tem um estudo publicado e que mostra que um trombolítico, que a gente chama, que é diferente de um anticoagulante, porque ele desfaz o trombo, ele muda a história e ele diminui incapacidade. E aqui a gente tem que colocar uma coisa, porque a gente sempre quando fala de doenças, muitas vezes parece que a gente está falando só de mortalidade. Não, a gente está falando de AVC, a gente tem que falar de redução de incapacidade. A gente tem uma doença que mata e é a terceira causa de incapacidade também no mundo. Então, quando se colocou tratamentos para a parte do AVC, não se colocou tratamentos pensando... Claro que a gente pensa em reduzir mortalidade, mas não adianta tu reduzir mortalidade se tu não vai poder devolver para o indivíduo parte daquilo que ele tinha antes, né? E essa é a grande questão. Então, a gente fala de redução de incapacidade e aí vem essa questão que a Manu colocou, que é o NNT. E quando a gente vai estudar o NNT, ou seja, para eu poder ter um paciente com mínima ou nenhuma incapacidade, o que é isso? O paciente vai conseguir fazer absolutamente tudo o que ele fazia antes. Qual é o número que eu tenho que tratar? E aqui vem uma coisa que é muito importante. Quanto menor for esse tempo do início do AVC até ele receber o tratamento, esse NNT ele tem mais poder, ele é menor. E por isso que é tão importante que as pessoas não percam tempo em casa. E justamente por isso as várias campanhas explicando os principais sinais, né? Que é a questão da força, do sorriso, enfim, tudo aquilo que tu nos falaste no início ali. Tem diversos tem dancinha, tem abraço, cante uma música e diz que
192. É isso aí, Né? isso aí. E assim, às vezes até a gente pensa, mas de novo isso não, a gente tem que falar, mostrar, repetir. Exato. É que nem no avião, né? Quando tu entra, aí tu pensa assim, pô, de novo as instruções de segurança. Mas é exatamente por isso, no momento que precisar, aquilo tem que estar colado ali na cabeça da gente. Exatamente. Não, e isso, como foi mudando, a gente tem disponibilidade também em lugares restritos ainda, né? E isso é uma dificuldade. Claro, aqui em Porto Alegre a gente tem grandes hospitais com muita estrutura, mas como é difícil a gente ter estrutura em lugares menores, né? E aí muda completamente o tratamento e o prognóstico dos pacientes. O que a gente precisa para a gente poder fazer o tratamento com o medicamento, que é o trombolítico, é uma tomografia. Né? A Carol tinha abordado a questão da parte ressonância e tomografia. Né? Tomografia é o exame de eleição para a parte do AVC, vai continuar sendo, por quê? Porque ela é extremamente rápida. A tomografia, a gente consegue ter um exame completo em 3 minutos, enquanto a ressonância, a gente vai demorar 20, 25 minutos para a gente ter uma ressonância completa. Sim, a ressonância, ela consegue dar para o profissional muito mais informações que a tomografia, né? Mas a tomografia, nessa questão da parte da agilidade, da rapidez, a gente tem, e além da questão da gente poder ver o tecido cerebral na tomografia, a gente pode fazer o estudo de vasos, e aí ver obstrução de grandes vasos, e aí vem o outro tratamento que hoje a gente tem, que é a trombectomia. Né? Então, o que a gente sabe? O trombolítico é um remédio que desfaz o trombo e que vai conseguir atuar muito bem quando a gente estiver em artérias mais distais. Mas quando a gente tiver artérias que são vasos um pouco mais proximais, a chance que a gente tem de abrir com somente um medicamento colocado na veia, diminui muito. E é nesse cenário que entra a trombectomia, que é poder entrar com um catéter e se faz o mesmo tipo de mecanismo que se faz para infarto agudo do miocárdio. Então, tu vai cateterizar uma artéria, tu vai chegar lá onde está o trombo e tu vai tirar esse trombo, que pode ser ou aspirando ou então colocando um stent retriever, que a gente chama, que é largar um stent que envolve esse trombo e depois tu puxa e esse trombo sai e tu abre o vaso. O stent é a famosa molinha. O stent é aquela famosa molinha que no coração, geralmente, quando a gente coloca, ele fica, né? No cenário da parte do AVC, se tenta retirar, ele abraça para puxar. Isso, e puxa. Essa questão da parte da trombectomia, ela está muito sedimentada dentro da parte dos hospitais, que são os hospitais de convênio, e na questão da parte do SUS ainda tem toda essa questão que se abriga, né, da parte do custo, do receio que os hospitais têm. E aí vem aquilo, né, Manu, a gente está falando de um tratamento que o NNT é extremamente baixo, né? Abaixo de 3. Tu tem que tratar 3 pacientes para tu ter um com mínimo nenhuma incapacidade. Isso é muito louco, então por isso que às vezes pelo menos, eu acho que muita gente, né, que tem familiar no interior, às vezes fica com essa sensação, assim, de medo, né, porque a gente não tem certeza, assim, se ele acontece qualquer coisa até chegar num lugar onde tenha a possibilidade de fazer qualquer tratamento maior, já perdeu muito tempo. E é um custo que não se justifica no sentido de achar que é um custo muito alto, porque o custo desse paciente para a sociedade depois em reabilitação e mais tudo que ele vai deixar de produzir, com certeza é muito mais alto do que o custo. E a necessidade de um familiar com ele, né? A gente vai ter o paciente que vai sair do mercado de trabalho e muitas vezes mais alguém da família para cuidar desse paciente, né? Sim, isso se não forem 2, 3, porque dá muito trabalho, né? Imagina, é um paciente que, dependendo da incapacidade, e às vezes é isso, né? O sintoma, às vezes o paciente ele tem um AVC que pode ser pequenininho, mas gera muito sintoma, gera muita incapacidade. Às vezes o paciente tem um AVC maior e às vezes não tem tanta incapacidade. Então não depende só do tamanho, né? Não, depende muito do paciente, depende da localização, depende de um monte de coisa. E aí, como é que a gente vai lidar com tudo aquilo? A doença sequelar, ela não é uma sequela só do doente, ela é da família. Muitas vezes tu tem, vou usar o pai aqui como exemplo, o pai que é o provedor da família, que trabalha, que organiza, etc. No momento que ele para de trabalhar, essa família precisa se reorganizar em todos os aspectos. Em todos os aspectos, e alguém vai ter que cuidar dele ainda. Exatamente. Além disso, ele vai precisar de cuidados. Exatamente. Sabe que falando sobre isso, me lembrou, teve uma turma de residentes que me deu um livro do Drauzio Varela que se chama Por um Fio.
E aí ele conta várias histórias, né? Eu sempre tive essa coisa da parte da neoplasia. E vendo o Drauzio Varela contar, a neoplasia dá chance para o paciente se organizar por vezes, né? O AVC não. O AVC, ele é súbito, né? O AVC é naquele momento que acontece. Então, assim, até 5 minutos, até 10 minutos, até 1 hora atrás, o meu pai trabalhava, ou eu trabalhava, a gente tinha toda uma vida, a gente tinha planos, tudo isso mudou. Rosane, e tem vários pacientes que falam assim, ai, doutor, eu tenho muito medo de ter um AVC. Existe algum sinal, algum sintoma, qualquer coisa que possa sinalizar o paciente que ele pode ter um AVC? Assim como na parte do infarto agudo do miocárdio existe a angina, que é a dor que sinaliza que o paciente pode ter um infarto agudo do miocárdio, na questão do AVC existe uma coisa que se chama AIT, né? Acidente isquêmico transitório. O AIT, ele é também um sofrimento que aconteceu, mas que o próprio organismo conseguiu ir lá e restabelecer o fluxo. Então, os sintomas podem ser os mesmos sintomas da parte de um AVC, manifestações clínicas, mas que recupera muito mais rápido porque o organismo conseguiu ir e desfazer isso, né? A gente sabe que aproximadamente 15% de todos os pacientes que têm um AVC tiveram AITs anteriormente, né? Então, assim, se alguém teve alguma manifestação, olha, teve um momento que eu perdi a força, mas agora voltou, ou eu tive um formigamento, ou eu tive uma dificuldade para falar, não fica em casa, né? Vai para o hospital, vai para a emergência, porque essa pode ser a chance de se investigar, por exemplo, e descobrir uma arritmia cardíaca, uma fibrilação atrial, e aí ele já parte para o tratamento de prevenção secundária sem precisar ter um outro evento, e que a gente sabe que se esses pacientes com AIT, se tiverem um AVC, 1/3 deles vão ficar acamados, vão ficar dependentes. Então, se acontecer isso de sentir alguma coisa, não pensa, não, mas olha só, resolveu. Não, esse é um sinal de alarme. Né? E tem que procurar o atendimento, e tem que procurar o seu médico, e tem que fazer exames. A gente tem hoje formas de fazer exames para estudar todos os vasos, então muitas vezes pode acontecer de ter uma carótida doente, né? Com uma estenose, com uma placa de gordura, uma placa de aterosclerose, que a gente chama, que é o quê? Um depósito de gordura com inflamação nesse vaso, e se pode operar, ou se pode fazer uma angioplastia e colocar um stent, né? E o paciente não ter um AVC. Evita sequela. Isso. Exato. É uma coisa importante, porque às vezes a pessoa fala assim, tive um AIT, um ataque isquêmico transitório, tive um AVC. Eles chamam de ameaça de AVC. Ameaça de AVC, isso geralmente. Aí. Ameaça de AVC. Beleza, vou tomar um remédio e era isso. Não, tem que investigar por que tu teve. Porque às vezes as pessoas ficam pensando assim, toma um remedinho, tá bom. Não, a gente tem vários tipos de causas e tem vários tipos de tratamento a partir disso. Então, às vezes a gente, o meu vizinho teve, eu vou tomar um remédio X. Bom, mas talvez a tua causa não seja igual do teu vizinho. Então, vamos investigar para ver onde que é. E nesse ponto, né, a gente falou dos jovens. Tem que lembrar que, geralmente, a etiologia da parte do AVC dos jovens é diferente etiologia da parte do AVC dos idosos. E eu quero voltar para uma coisa da parte do AIT, porque é um sintoma que, por vezes, também as pessoas não imaginam que possa ser um AVC. Quando o paciente tem doença carotídea, um dos sintomas é a perda de visão do mesmo lado, né, onde a gente chama de amaurose fugaz. Então, é um período que é um período muito limitado, que a pessoa perde a visão daquele olho, e é interessante porque, assim, vocês podem me dizer de experiência de vocês, eu já escutei vários pacientes me dizerem, o meu olho virou, porque é a sensação que eles têm, ou uma cortina desceu. Desceu uma cortina e aí fechou o meu olho. Eu não vi mais nada desse olho. E daqui a pouco voltou a ter. Isso é a oclusão da artéria central da retina. E que vem muitas vezes de uma plaquinha daqui e que adiante a outra manifestação pode ser o quê? Uma oclusão de um grande vaso, pegando o trato motor e tendo, então, a questão da parte da paralisia, né? Eu vou comentar a história da minha mãe, só por curiosidade logística, porque a Rosane é a médica da minha mãe. Então, só pra dizer... Aqui porque a gente tá sempre em casa. A gente tá sempre em casa. Então, deixa claro. Mas foi bem assim, a mãe, ela me ligou e falou assim, mana, eu perdi a visão do olho. Ficou tudo escuro. Como boa residente, né? Isso não é nada. Deve ser fiasco. Eu pensei, né? Aí ela, não, mas eu vou fazer uma ressonância, tá? Daí fez a ressonância, daí tinha uma lesãozinha que não tinha nada a ver com a visão. Mas aí a gente foi investigar. E tu vê a santa ignorância minha, né? Porque quando ela falou, eu pensei assim, não deve ser nada, né? Super jovem, a mãe tinha na época
40 e poucos anos, eu pensei realmente que não era nada. E aí, tinha um baita de um, a gente chama de forame oval patente, que é uma conexão que fica aberta ali na região do coração, né? Uma comunicação. E aí, ela mandava êmbolo o tempo inteiro. Ela fazia uma passagem, uns coagulozinhos ali no coração, né? Então, mandava pro cérebro. E era uma grande quantidade. E é a partir disso que ela fez o tratamento. Imagina se ela não tratasse. Exatamente. Talvez... Nunca vou saber o que teria acontecido, mas possivelmente poderia ter acontecido algo muito grave. Exato. E aí vem uma outra coisa, às vezes, né? Que os AVCs também podem ser silenciosos, né? Sim. Então, a gente, dependendo da localização onde acontece, tu pode não ter uma manifestação clínica tão aparente, assim, exato. E a manifestação vai ser o quê? Declínio cognitivo depois. Aí o paciente começa já com uma perda, uma demência vascular, que a gente chama, e aí a gente vai ver que tem múltiplos AVCs. E aí já é tarde. Não temos mais uma medicação que a gente vai recuperar. Então, isso que é a importância, né, da parte da investigação, da prevenção e do tratamento adequado. Rosane, então nós temos a medicação e nós temos também a trombectomia. E a gente pode usar os dois juntos? Sim. Essa era uma dúvida que se tinha, se fez vários trabalhos em relação a isso, se, por exemplo, a trombectomia iria tirar o trombolítico do cenário do tratamento do AVC. Não, tá? A gente sabe que se o paciente chegar e ele tiver critérios para receber a parte do trombolítico, ele vai receber, e se essa oclusão for uma oclusão de um vaso grande, e isso que significa um vaso proximal, e eu costumo, quando eu vou ensinar, explicar um pouco assim sobre uma árvore e galhos, né? Tu tem o caule e tu tem as outras galhozinhos que vão indo. Se tu tiver um AVCzinho lá distal, tu vai pegar uma quantidade pequena da parte de folhas e vai ser muito mais difícil tu chegar com catéter até lá. Agora, se tu tiver um AVC com AVC mais proximal, mais nesse caule, imagina como que uma medicação dada na veia vai abrir aquilo ali. E aí vem a questão da trombectomia. Mas se pode fazer os dois, tá? Se coloca um e mesmo antes de terminar de correr todo o tratamento, o paciente já vai para a sala, que é uma sala de cateterismo, e já começa a fazer o tratamento para tentar abrir esse vaso. Grande. Uma outra coisa que eu acho que é importante colocar, que o tempo da trombectomia ele é um pouco maior para poder ser oferecido do que o tempo do trombolítico. Sim, né? importante. A trombectomia a gente pode oferecer até 24 horas, se ainda existir tecido salvável, se ainda existir viabilidade do tecido cerebral. E essa é a importância da tomografia e do exame de imagem. O exame de imagem que vai me dizer o quanto que eu tenho da viabilidade desse tecido. Porque não adianta abrir um vaso se não tiver mais cérebro. Não, e isso é legal até porque às vezes os pacientes falam assim, mas acordou, né? Então quer dizer que não tem mais nada para fazer? Não, primeiro vai para emergência e aí a gente vê, porque às vezes acordou, a gente não sabe se faz 1 hora que teve o AVC, a gente não sabe se faz 2 horas, se faz 12 horas desde que tá dormindo. Importante e aí explicar. o exame de imagem nos ajuda muito nesse sentido, pra gente ter mais ou menos uma noção de tempo e aí ofertar o tipo de tratamento adequado para esse paciente. E justamente por isso que para nós é muito importante que o familiar responda quando foi que tu viu esse paciente bem, sem déficit, a última vez. Não é uma pergunta qualquer. É a pergunta que define... Essa pergunta é fundamental, né, Carol? Tu poder saber isso e poder definir. E essa é uma pergunta que a gente depende exclusivamente da família. Da família, exatamente. Infelizmente, eu já tive casos que a família, na ansiedade de querer que o paciente fosse tratado e sabendo da questão de 4 horas e meia, que era o tempo padrão, mentiu o início. E isso leva a um aumento de risco de sangramento para o paciente. Então, isso é uma das coisas que eu acho que é fundamental do paciente e da família saber. Nós somos do mesmo time. Exatamente. A gente quer melhorar o paciente. Nós jogamos no mesmo time. Não pode esconder uma coisa, não pode tentar dizer diferente, porque assim, o médico ele vai trabalhar com informações, essas informações vão fazendo a gente ir preenchendo um quebra-cabeça, e aí a gente consegue ter todos os dados e poder dar segurança. Tudo que a gente mais quer quando a gente é médico é ver o paciente melhor. É a maior alegria que a gente tem. É dar alta para o paciente e tu ver o paciente com a sua função restaurada. A pior sensação que pode ter para um médico é, por exemplo, ocorrer a principal complicação desses tratamentos, que é o sangramento. E aí vem o papel aí vem o papel do neurocirurgião, e às vezes também tem vários papéis do neurocirurgião, né? Vamos começar por aí, né? Porque às vezes o tratamento que existe disponível, naquele caso a gente não pode ofertar,
né? Por diversos motivos. E aí talvez a gente tenha que usar só medicação mesmo, via oral. Às vezes a gente tem os pacientes que eles têm um AVC gigantesco e aquilo causa um inchaço, e aquele inchaço faz com que o paciente tenha um risco maior de óbito, e aí vem a avaliação do neurocirurgião se a gente pode criar espaço, entre aspas, abrindo ali o osso, e tem essa complicação do sangramento. Então, eu acho que é importante, Carol, tu nos falar um pouco sobre isso, até do ponto de vista neurocirúrgico. Esses AVCs muito grandes, a gente chama de AVCs malignos, né? O nome traz, acho que até uma conotação de algo muito ruim, porque de fato né? Nesses AVCs muito grandes, como a Malu falou, tem um inchaço muito grande do nosso cérebro. E se a gente for pensar no nosso crânio, o crânio é uma caixinha fechada, né? O ossinho aqui fechado. Quando acontece alguma coisa ali dentro do nosso cérebro que traz um inchaço, não é que tem na barriga, por exemplo, que a barriga a gente incha, né? Edemacia, tudo. E não tem para onde ir. As estruturas cerebrais, elas ficam muito comprimidas por conta desse inchaço. E na medida que a gente aperta o tecido cerebral, a gente começa a matar esse tecido cerebral, né? A gente começa a comprimir estruturas de respiração, estruturas que fazem o coração bater, estruturas que deixam com que que fazem com que estejamos acordados. Então, nesse caso, o único tratamento, não existe remédio para isso. O único tratamento é a gente dar espaço para esse cérebro, para ele poder inchar à vontade, aí ele vai se recuperando tranquilamente, e depois de um tempo, né, a gente consegue, no caso, vai se recuperando tranquilamente, porque a gente tira o osso, né, a gente literalmente tira uma grande parte do osso, se chama craniectomia, o nome dessa cirurgia. Então, nesses casos de AVC maligno, é o tratamento que a gente tem a oferecer, e é um tratamento que realmente muda o prognóstico dessa doença. Quando a gente pensa em redução de mortalidade, a hemicraniectomia descompressiva, justamente por isso, porque tu retira e tu cria um terceiro espaço, é o que mais reduz mortalidade. Mas acho que uma coisa que é muito importante colocar, porque sempre quando a gente fala isso para a parte da família, a família acha que a gente vai ali e a gente vai consertar o que aconteceu. Sim. Não, a gente está dando espaço para o cérebro recuperar. Exato, assim, ó, a gente tem que entender que aqui a gente está pagando incêndio, né, Carol? Exatamente. Aqui a gente está pagando incêndio, aqui a gente está já lutando por uma coisa que é uma coisa diferente. Enquanto chegou um paciente e o paciente chega com uma hora de evolução e a gente vai estar lutando para devolver para ele sair sem nenhuma incapacidade, aqui a gente está lutando para ele sair com vida. Para ele não morrer, sendo bem direto. Exato, né? Sair com vida e, se possível, reduzir uma incapacidade maior para esse paciente. Exatamente. Né? Mas a área isquêmica vai seguir ali. Isso é muito importante de ser colocado. Não, e de novo, a mortalidade desses pacientes é em torno de 50%, né? Então Exato. É muito... Tem séries que falam até 80%. A gente tem que pensar nisso. Bom, esses pacientes, apesar de tudo que a gente fizer, ainda tem uma mortalidade muito alta, e a incapacidade a gente não precisa nem dizer, né? Vocês sabem que eu fiz no meu doutorado, a minha tese de doutorado foi sobre epilepsia pós-infarto maligno. E uma das perguntas que eu aproveitei para fazer sobre a série dos meus pacientes, e que eu fiz a todos os pacientes, é se eles achavam que a vida que eles tinham naquele momento, pós-hemicraniectomia descompressiva, era uma vida que valia a pena viver. Esse era o termo, né? Uma pergunta forte. E que eu fiz para o paciente, quando o paciente não estava vivo, eu fiz para a família. E foi muito interessante, porque assim, eu sempre achei que quem ia me responder que não valia, eram os pacientes mais incapacitados. E não. Eu lembro que teve um médico, por exemplo, que ele era cirurgião vascular e que ele ficou numa cadeira de rodas e que ele foi fazer medicina do trabalho. E ele me disse: Rosane, hoje eu faço medicina do trabalho, a minha esposa me ajuda aí, e eu trabalho, eu sou capaz, eu não posso mais operar, mas eu posso fazer isso. E o que mais, assim, afetou as famílias para me dizer que não, era a questão da depressão. Eram os pacientes que tinham depressão. Eu nunca vou esquecer uma mãe falando de uma filha de 30 e poucos anos, e essa filha já tinha doença psiquiátrica prévia. E ela falou assim, e essa filha teve uma recuperação que, dentro do que nós médicos achamos, era muito boa, porque ela voltou a caminhar. Né? Ela conseguia fazer coisas de atividade de vida diária, e essa mãe falou: não, eu não faria, porque eu não acho que a minha filha, ela conseguiu voltar a ser a mãe dos meus netos. Ficou muito difícil tudo isso. Então é muito difícil por vezes para nós médicos, né? E a gente tem que ter sempre essa humildade perante a medicina, que entender que a gente não sabe tudo. Eu acho interessantíssima essa tua colocação,
porque nós ficamos muito presos, nós como médicos também, na questão sequelar motora. Então, às vezes a gente olha, e digo isso dentro da neurocirurgia também, não só no AVC, né? Em muitos casos, que a gente olha e diz assim, o paciente está ótimo, ele não tem qualquer sequela, mas não tem qualquer sequela motora. Ele caminha, enfim, mexe seus braços, suas pernas. Mas quando a gente para fazer uma testagem neurocognitiva, a gente vê a ampla variedade de sintomas psicológicos, os grandes déficits executivos, né, memória, atenção, várias outras coisas que são sintomas extremamente importantes e extremamente incapacitantes. São pacientes que têm problemas psiquiátricos, que não conseguem voltar ao trabalho, que não têm mais uma vida de qualidade. A depressão, né, se sabe muito bem hoje a questão da parte da depressão pós-AVC. E a importância de tratar também essa depressão, que ajuda também na reabilitação dos pacientes. Então, são sintomas que não podem ser negligenciados, né, Carol? E que hoje a gente está vivendo um momento na medicina onde são vários os antidepressivos que a gente tem. Aquela ideia que se tinha antigamente, porque vai ficar dopado, porque vai ficar dependente, isso não existe mais, né? E o processo de reabilitação, ele é muito longo. Ele não é um processo rápido e ele precisa de muito esforço. Então, eu acho que nesse meio de caminho, assim, se a gente perde, porque tá mais deprimido, porque a gente não tem mais vontade de viver, enfim, tudo isso, a chance da gente reabilitar vai diminuindo, né? Vai diminuindo. Eu gosto muito, eu sou apaixonada pela medicina. Tá, eu sou uma pessoa que esses dias estava falando com os meus residentes também, a gente né? nota na paixão que tu fala. Eu sou apaixonada, eu digo assim, eu não consigo me imaginar sem fazer medicina. Eu acho que a gente tem que ter uma vida familiar e isso é fundamental também, até para a gente ser melhores médicos, né? E eu acho que a gente tem que sempre manter essa questão da parte de entender que nós somos seres humanos e que assim como hoje eu posso estar atendendo, amanhã eu posso estar do outro lado e eu ser o paciente. E nessa história, toda a parte da medicina e entender todo esse processo que é uma jornada do paciente, uma coisa que eu costumo dizer para o paciente é que ao longo da vida nós nunca somos os mesmos. A jornada da vida faz nós sermos diferentes, né? Tem doenças que por muitas vezes assim, mas eu não consigo mais fazer ou correr. Vamos pegar a parte motora que sempre se fala tanto. Eu não consigo correr como eu corria antes. Mas tem tantas outras coisas que tu pode fazer. E nessa coisa de correr agora eu lembrei de uma história que eu tenho de um paciente que ele é maratonista. Ele é maratonista e ele fez uma dissecção da parte de carótida com AVC que envolveu toda uma artéria cerebral média e uma artéria cerebral anterior. Vamos com calma. Dissecção. Dissecção é o quê? Tá? Dissecção é um machucado que acontece na artéria e a artéria da gente, a gente tem 3 camadas e rompe uma das camadas e entra sangue por dentro e isso acaba fechando essa artéria e para de chegar sangue distal, né? Então ele envolveu, como eu falei nessa questão da árvore, imagina pegar um galho que é um galho muito importante que envolvia todo esse lado. Esse paciente ele precisou ir para trombectomia, ele precisou colocar stent e esse paciente na primeira vez que ele veio no meu consultório disse assim: Rosane, eu vou voltar a correr. E tu vai me entregar a medalha. Ele queria que eu corresse com ele. Ele disse assim, não, correr contigo eu não vou correr. Tá? Não, tu vai me entregar então a medalha na minha primeira corrida que eu completar a minha maratona. É lógico que eu não fui, né, gente? Eu trabalho demais, né? Eu não pude ir. Não, você tava lá de coração. De coração. Ele levou a medalha pro meu consultório e ele me deu a medalha. Ai, que lindo! Então, tem histórias que a gente leva pra gente, claro. Né? A gente carrega no coração da gente faz valer isso. a pena. Claro. Não, as pessoas acham que só porque a gente é médico, a gente não sente, né? Meu Deus do céu, eles mal sabem o quanto a gente se emociona. Quantas vezes a gente quer chorar junto com a família, Quantas vezes né? a gente quer chorar. Quantas vezes a gente vibra. O grupo de AVC é basicamente vibração. A gente zerou! Então é impressionante. A gente vibra com a conquista dos pacientes. A sensação que a gente tem quando a gente tá com um paciente, por exemplo, e tá com o braço paralisado e não mexe nada, e de repente ele levanta. E ele nem se dá conta, e ele olha, né? Minha mão respondeu. Porque é isso, às vezes a gente diz assim, mas como que alguém perde, né? Não é que tu para de pensar. Tu pensa no movimento, mas o movimento não sai. A mesma coisa a questão da parte da linguagem.
Tu sabe exatamente qual é a palavra que tu quer dizer, mas tu não consegue buscar essa palavra para se expressar. Isso gera um cansaço muito grande, isso gera uma fadiga, tanto que fadiga crônica é uma das sequelas que tem pós-AVC. A gente falou da depressão, a gente falou da questão psicológica, a fadiga também é uma das coisas que é justamente isso, assim, atividades que eram atividades muito simples, né? Eu vou pegar uma folha, vou virar uma folha, eu vou tomar essa água, não conseguem mais se fazer ou se demanda muito tempo para fazer. E aí vem todo esse cansaço e essa fadiga. E a gente tem um papel fundamental da equipe multidisciplinar, né, nessa reabilitação. Nossa, sem equipe multidisciplinar não tem neuroreabilitação. Não tem neuroreabilitação. Então, como, primeiro, a gente tinha, talvez, menos profissionais, né, de todas as equipes. Hoje a gente tem grande quantidade de profissionais e a gente precisa muito deles com a gente. A gente precisa deles o tempo inteiro. Cada vez mais a gente tem dentro dos hospitais a unidade de cuidados especiais, que a gente chama, que ela é dirigida para esses pacientes com AVC e é onde nesse time a gente vai ter o fisioterapeuta, a gente vai ter o fonoaudiólogo, então o fisioterapeuta nessa questão motora, nessa questão do equilíbrio e principalmente na questão de ensinar a família como trabalhar com esse paciente. Existem formas de tu poder levantar um paciente sem fazer tanta força, né? E quem mais sabe ensinar isso não é o médico, não. É o fisioterapeuta, né, Gurias? Não, certamente, a gente cai, certamente. Eu vejo, porque agora, né, a minha avó teve a intercorrência, enfim, do fêmur. Eu fui tentar erguer ela e eu pensei, não, uma barbada, eles colocam ali no pescoço e eu vou levantar. Nossa, quase caímos. É técnica. É técnica, não isso. É... E daí chegou a fisioterapeuta, eu acho que ela era metade de mim, 2 segundos de pé. E eu pensando, ai meu Deus, que vergonha. Mas tudo bem, né? É isso, é técnica. Um outro exemplo, tu tá com um paciente, o paciente tá com o membro superior completamente paralisado. Uma das coisas que tu nunca pode fazer é pegar pelo braço e puxar, porque tu vai fazer uma luxação da parte do braço. Tu vai deslocar ou pegar pela mão. Então é pegar por trás, né, para poder puxar. É ter um lençol por trás para poder... Isso tudo é o fisioterapeuta que ensina. A fonoaudióloga é fundamental, porque uma das coisas que mais mata no pós-AVC é a broncopneumonia. E uma das principais causas da broncopneumonia, que é a infecção respiratória, é justamente o paciente se afogar com a comida. E ele aspira a comida e isso vai lá e gera inflamação e gera toda a parte do resto, então, de dificuldade respiratória. E quem trabalha, quem nos diz qual é o tipo de alimentação, se o paciente pode, se tem que usar a sonda nasogentérica, ou se tem que ser uma consistência especial, é a fono. Tem um terapeuta ocupacional também, que ajuda muito em todos. Muito. Como manejar esse paciente depois. Até em casa, né? Em casa. Poder restabelecer em casa. Porque uma das coisas que a gente mais tem que trabalhar com o paciente pós-AVC é ele entender que ele não perdeu a individualidade dele. A reinserção ele continua, dele. Isso, ele continua tendo nome, ele continua tendo sobrenome, ele continua tendo a idade dele, ele continua sendo ele. Ah, mas ele tem uma limitação. Bom, vamos reaprender a viver com essa limitação. Isso é super importante de falar aqui, para mostrar, porque eu acho que tem um entendimento coletivo que teve um AVC, então acabou a vida, né? Ah, teve um AVC. Então, vai voltar para casa e não serve para mais nada, né? Então, não, esse paciente, ele consegue se remanejar. Mesmo os pacientes que têm dificuldade de fala, por exemplo, né? A gente falou da fonoaudióloga, que além das questões de engolir, né, de disfagia, mas assim, de como vai engolir esse alimento, do risco de ir pro pulmão, etc. Tem também todas as questões de fala que tem que ser tratadas em conjunto tem também. Tem vários tipos de aparelhos, enfim, que tu pode usar agora para treinar e para fazer com que eles se comuniquem. Então, como mudou e como a gente tem um monte de ferramentas aí para ajudar os pacientes. Sabe, lá na Suíça, quando eu passei na neuroreabilitação, tinha um hospital só de neuroreabilitação, assim, um hospital enorme, e eles só faziam isso. Que inveja, né? Inveja boa. Uma inveja boa, É bom pra gente aprender e replicar, né? Mas o que eu achava mais fantástico é que eles tinham uma mini casa dentro do hospital. Então, tinha a cozinha, a sala, que legal. Enfim, tinham todos os cômodos. Então, esse paciente, ele reaprendia tudo. Fazer um café, fazer comida, trocar de roupa. E tinha o dia também de pegar transporte público. Então, o pessoal do hospital saía junto e esse paciente reaprendia como ir para sua casa, né? Pegava, enfim, transporte público, trem, ônibus, enfim, o que tinha. Isso eu achava sensacional, né? Eles ensinavam também a usar o telefone, a ligar para serviços públicos. Enfim, ele saía pronto para a sociedade, sabe? E eu adorava esse conceito, que ele saía pronto, não era eu sair pronto, eu saí caminhando, ou eu saí falando, não, ele saía reinserido.
ele saía organizado no trabalho, ele saía organizado com a família, a casa era organizada pela equipe da neuroreabilitação também, para ver o que poderia ser modificado, porta maior, tem escada, ok, vai conseguir construir um quarto embaixo. Então, o paciente era visto como um todo, sabe? Então, porque é isso a neuroreabilitação. Neuroreabilitação não é só voltar a andar e a falar. Exatamente. É tu voltar à tua vida. Não Sim. necessariamente a mesma vida, mas uma vida que tu é um indivíduo e que tu tem qualidade de vida. Eu me empolgo falando disso, porque eu acho... Mas acho que isso é uma coisa que é fundamental, porque isso é olhar para o indivíduo, né? Isso é tu olhar para aquele ser humano e tu poder dar a chance para esse ser humano. E poder mostrar para a família também isso, porque às vezes assim, tu vê a família começar a tratar o paciente como se ele fosse uma criancinha. Ele não é uma criancinha. Exatamente. Então, poder ter, e eu acho que é valorizar, né? São poucos terapeutas ocupacionais que a gente tem. Eu sempre tenho muita dificuldade quando eu vou indicar uma pessoa para poder ir, para poder trabalhar. Eu trabalhei um ano num centro de reabilitação que eles tinham feito ali em Novo Hamburgo. E aí eles montaram uma casinha. Eles tinham todo um centro, por exemplo, tu entrava e tinham vários cheiros, que daí pegava as crianças, né? Então tinham cheiros, temperos, perfumes, enfim. E aí tinha uma casinha. Aí tinha, por exemplo, para ensinar a voltar a cozinhar, enfim. Então, tu vê, quando que a gente vê isso? A gente não vê em lugar nenhum. Pouquíssimo. Pouquíssimo. E eu achei que foi muito bem montado. Foi sistema público. Essas ideias a gente não poderia deixar morrer, né? Essas ideias são ideias que tem que se replicar. Sim. Não, e seria... Imagina, a gente não tem um centro de reabilitação em Porto Alegre. Não temos. Não temos. É uma pena. Com toda a estrutura de AVC agudo que a gente não tem um centro de reabilitação em Porto Alegre. Essa é uma grande lacuna quando a gente para pensar. E claro, a gente está falando de AVC, mas ele se aplicaria a várias outras doenças, né? Vamos falar um pouquinho do AVC hemorrágico. Então, a gente já diferenciou, né, que é o derrame, da isquemia. Então, explica pra gente quais são as principais causas, o que acontece, qual é a principal diferença e também pensando no tratamento, né, que é completamente diferente. O AVC hemorrágico, como a gente falou, ele é a ruptura de um vaso onde tem o derramamento de sangue. Tem 2 tipos principais, né? Isso pode acontecer mais interno no cérebro, mais profundo, e aí a gente tem a hemorragia intraparenquimatosa, que a gente chama, e a principal causa é a hipertensão arterial sistêmica. A gente tem nessa parte mais profunda do cérebro vasinhos que são vasinhos pequenininhos, a espessura de um fio de cabelo, e que sofrem muito com a hipertensão. Né? E aí elas acabam se rompendo e podendo levar a essas hemorragias. Existem também hemorragias que acontecem que a gente chama cisternas. Cisternas são locais que têm o acúmulo, então, da parte do líquido, e quando a gente vê sangue nessas cisternas, a principal causa é a ruptura de aneurisma e a gente está frente à hemorragia subaracnoideia. Hemorragia subaracnoideia é uma doença que é extremamente letal, né? Ela pode matar até 50% dos pacientes, ela tem bastantes complicações porque ela pode evoluir, nesses pacientes eles acabam evoluindo fazendo isquemia, porque existe uma complicação que se chama vasoespasmo, que é uma redução do calibre do vaso e aí pode faltar sangue posteriormente. E é fundamental o diagnóstico e o tratamento rápido da parte do neurocirurgião, clipando o aneurisma para ele não ressangrar, porque se ele ressangrar, aumenta muito mais a chance de morte, né? Ou então fazer uma embolização, que é entrar ali e jogar algumas molinhas, que a gente chama de coils, para recobrir e esse aneurisma não fazer mais parte da circulação. Dentro da questão, eu vou abordar mais o AVC hemorrágico intraparenquimatoso. Como que eu sei se um paciente está tendo um AVC isquêmico ou um AVC hemorrágico? Tem algumas coisas que falam mais a favor do AVC hemorrágico. A cefaleia, a dor de cabeça, né? Geralmente uma dor de cabeça muito diferente de qualquer dor que o paciente já teve. A questão de náuseas e vômitos, e esses vômitos eles são diferentes porque é vômitos mais ou menos em jato, porque vem pela pressão da cabeça aumentada, tu tem um aumento da pressão intracraniana, então o paciente nem sente muito e ele já está vomitando. Crise convulsiva que o paciente pode ter e um rebaixamento súbito do sensório. São algumas... e níveis de pressão extremamente elevadas. De repente foi para 260 da parte de pressão sistólica. Esses são alguns achados que vão jogar mais a gente para pensar que o paciente está frente a um AVC hemorrágico e não um isquêmico.
mas o que define isso é o exame de imagem, é a tomografia. Na hora da tomografia, se o paciente tem uma hemorragia, a gente já vai ver uma alteração onde a gente diz que tem uma hiperdensidade. A tomografia, ela é um exame que ela varia em tons de cinza, né? Então, quando a gente tem a hiperdensidade, a gente tem mais branco, e essa é a característica do sangue agudo. Então, é muito fácil da gente, como médica, poder ver, né, na parte da tomografia. Enquanto no AVC isquêmico, tu pode ter uma tomografia perfeitamente normal e não ver nada. E tu faz o diagnóstico pela manifestação clínica do paciente. Rosane, e pensando assim, o AVC, ele é um problema de segundos ou é um problema de décadas? De ambos. De ambos, né? Porque ele acontece em segundos e para prevenir a gente usa décadas para prevenir ele. Excelente resposta. Muito bom. Excelente resposta. Então, acho que isso a gente pode pensar até numa mensagem final, né? Se a gente fosse resumir, assim, o que tu diria para as pessoas, para elas não esquecerem? Se fosse assim, tu tem que lembrar isso aqui do episódio. Lembrar que a manifestação do AVC é súbita, ela acontece num determinado momento, ou o paciente vai dormir bem e acorda com o déficit, e que não tem que ficar em casa esperando, tá? Ver se o paciente, na hora do sorriso, se tem alguma paralisia facial, se tem perda de força, se tem dificuldade para falar, qualquer uma dessas coisas, ou pega o paciente e leva para emergência, ou liga 192, mas age o quanto antes. Quanto antes for feito essa identificação, nos ajuda muito nessa questão da parte do tratamento. A outra questão é a prevenção. Eu acho que a prevenção é uma das coisas mais importantes que tem. Sim, mudança de hábitos de vida é fundamental. O remédio, ele não funciona só olhando para ele. A gente tem que tomar ele para funcionar. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem o organismo que a gente conhece ao longo de toda a vida e a gente precisa cuidar. Assim como a gente cuida da parte da nossa dentição, a gente cuida do nosso coração, a gente cuida do nosso cérebro, a gente cuida do nosso músculo, e tudo isso a gente vai estar cuidando da gente. E eu acho que isso é se amar, né? Acho que isso faz parte do se gostar. E eu acho que isso é fundamental na vida. E outra coisa que eu costumo sempre dizer, porque sim, tem uma coisa genética, né? A gente vai ter uma herança da parte do AVC. E isso é uma das coisas que eu sempre digo. Como que a gente vai dizer pro filho da gente para ele não fumar, para não ter um AVC se eu tô fumando, né? Então, passa essa mensagem. Ali tu tem alguém que é alguém que tu mais ama, né? Então, mostra para essa pessoa o que tem que fazer para ter uma trajetória um pouco diferente e não passar por algumas coisas que a gente passou. E eu acho que esse é o papel quando a gente é mãe, é o que a gente mais quer passar para a parte dos filhos e dentro da parte da população, eu como médica, que é o que eu mais quero. Eu quero ter o paciente comigo, eu quero ter o paciente bem, eu quero ter o paciente se cuidando, tomando o remédio e entendendo que essa mudança de hábito não vai ser um dia, não vai ser uma semana, não vai ser um mês, vai ser para sempre. Mas que depois que ele conquistar isso, ele não vai deixar isso. Então vamos chamar a neuroteca. Vamos para a neuroteca. Vamos para a neuroteca. Eu vou começar com o filme, que é O Escafandro e a Borboleta. Então, é um jornalista que ele era, enfim, tinha uma revista e fazia muita festa e tudo mais. E aí ele sofre um AVC, que a gente chama... É um AVC que gera uma síndrome de encarceramento. E ele não consegue se mexer todo o corpo e a única coisa que ele mexe é o olho. E a fono, a partir da reabilitação, consegue perceber que ele consegue mexer aquele olho e aí, a partir disso, ele escreve um livro. É sensacional, lindo, lindo, lindo mesmo o filme. Eu vou citar 2 livros que eu lembrei agora. Posso? Claro! O primeiro livro é um livro que eu li há bastante tempo, que é sobre uma neurocientista que tem uma hemorragia intracraniana. O nome é A Cientista que Curou o Seu Cérebro. E ela tem uma hemorragia do hemisfério direito do cérebro e ela demora um pouco para se dar conta do que está acontecendo, né? E ela descreve nesse livro toda a jornada dela, de como que foi toda a questão da parte da reabilitação, de ela reaprender e de como que foi a vida dela, o posterior em relação a isso. E outro livro que eu vou citar é um livro que não está publicado, tá? É um livro do meu paciente, que eu estou devendo para ele porque eu não li todo o livro. E ele é marido de uma colega que é neurologista, ele é professor da URGS, agora ele teve que se afastar. E o título é Afasia Sem Palavras.
Então, e ele descreve toda a dificuldade que ele teve nessa questão da parte da afasia. É um paciente que teve um AVC e que precisou de hemicranectomia descompressiva. E hoje ele está caminhando, hoje ele está se comunicando, tem uma dificuldade, mas ele tomou posse da vida dele e ele seguiu em frente. E eu acho que esse é o lema da parte da vida. Esse livro é um exemplo, na verdade. Que loucura. Paciente, publique, por favor. Agora a gente quer ler também. Eu quero ler. Muito legal. Eu trago um filme, Amor, de 2012. É um filme que ganhou a Palma de Ouro, que conta a história de um casal idoso, onde um deles sofre um AVC. Então tem toda essa jornada ali do cuidador, então dos sentimentos. É um filme um pouco triste, mas é muito bonito. Então acho que vale a pena também. Excelente. Mas então tá, Rosane, muito obrigada. Foi sensacional. Foi muito bom. Olha, muito obrigada por ter vindo. Falei antes, vou repetir, nós vamos te contratar pro Papo Sem Neuro. Vai ficar aqui com a gente. E, de novo, que bom que tu veio. Seja muito bem-vinda para todas as vezes que quiser voltar ao Papo Sem Neuro. A gente coloca mais uma cadeirinha aqui. Foi um prazer estar aqui. Eu acho que quando a gente fala de coisas que a gente gosta, de coisas que a gente ama fazer, e eu acho que é o cuidado, né? Acho que isso que a gente mais faz quando a gente é médico é o cuidar das pessoas e poder passar um pouquinho do que a gente sabe tecnicamente, né? É o que eu digo para os meus pacientes. Eu tenho conhecimento técnico, mas o que eu posso é orientar. E eu espero que os pacientes se cuidem e que façam o papel deles para a gente poder sempre ter coisas a serem comemoradas. Obrigada. Obrigada.